É você quem sabe as revisões médicas, as necessidades de material escolar ao longo do ano, da rematrícula, dos trabalhos escolares, das provas, dos estudos. Você que faz lista de compras para casa. Você que sabe quais são os móveis que precisam ser trocados porque já estão muito antigos. Se os meninos estão tempo demais no computador, se eles estão com amizade suspeita, se estão dormindo muito tarde, se as notas estão muito baixas. Nós não temos hoje uma estatística para medir ou uma pesquisa, ou pelo menos eu não encontrei, mas se eu tivesse que chutar um número, eu apostaria que 99% dos pais ativos na educação e acompanhamento dos filhos sofrem de sobrecarga mental. Os pais que passam por isso, eles não sabem, não percebem, não têm ideia do que fazer para se libertar dessa sensação horrível que a sobrecarga mental traz no dia a dia. Eu sou a Aline, eu sou especialista em comportamento humano e especializada no desenvolvimento e comportamento de adolescentes e seus pais, e o meu desejo é ensinar o máximo de pais que eu conseguir a saber o que fazer em qualquer situação. E hoje eu vou falar desse assunto não só da perspectiva profissional, mas também da perspectiva pessoal, porque é algo que eu batalho contra todos os dias, tá? Bendita sobrecarga mental. A sobrecarga mental, ela é diferente. Ela é diferente do burnout, é diferente da ansiedade, é diferente da depressão. Mas isso não significa que ela não seja uma impulsionadora para você entrar nessa rota aí desses transtornos. E é por isso que eu entendo que é tão importante, tão relevante que todas as pessoas e todos os profissionais falem sobre esse assunto, compartilhem não só vídeos como esse, mas também o seu relato pessoal, como que foi viver isso, como que foi esse processo da sobrecarga para você. Aqui para mim, os pais chegam relatando o quê? Eles estão cansados, exaustos, sem ânimo para esse estresse do dia a dia com seus filhos, adolescentes, reclamam que não tem tempo para si, que não tem tempo para os próprios filhos, que já não sabem mais o que fazer, sentem os medos, sentem as frustrações, sentem todo o processo, as angústias que vêm com a fase da adolescência, mas também tem uma ideia de que já usaram todos os recursos e que não tiveram muitos resultados. Então, acaba entregando assim para a vida guiar. Eu entro com as perguntas. Como é a sua rotina? Como você lida com os conflitos com seu filho? Quem te dá suporte no dia a dia das tarefas de casa? E rapidamente a gente chega na constatação da sobrecarga mental. E o que é exatamente a sobrecarga mental? É quando a pessoa chegou no seu limite ou está prestes a chegar no limite do que o seu cérebro consegue processar, planejar e resolver, desde as menores coisinhas do dia a dia até coisas mais complexas. É muito esquisito. É como se fosse um esgotamento emocional, intelectual, físico. Quem vive sabe, é muito esquisito. E a sobrecarga mental, ela normalmente se confunde com aquilo que a gente entende como são os afazeres, as coisas da vida, né? E é por isso que eu decidi narrar como que funciona a mente de quem está vivendo sobrecarga mental, o dia a dia ou a maior parte do tempo dessa pessoa, para que você possa se identificar, ver se faz sentido, se você está no início, se você está no meio, se você está já no limite ou se você não tem nem chance de viver uma sobrecarga mental. Então pense aí comigo. Você administra todas as tarefas da casa. Você precisa programar, prever, fazer planos, não só para a sua vida, mas dar suporte para a vida do seu parceiro, da sua parceira e, claro, a das crianças, a dos meninos, que não tem jeito, é com você mesmo. É quase uma antecipação aí de desejos, de problemas, de falhas, das necessidades dos outros, porque as suas muitas vezes você vai deixando ali de lado porque não dá tempo de fazer tudo, então você prioriza os outros. É você quem pensa no que vai descongelar para o almoço do dia seguinte, o que precisa de manutenção dentro de casa, nas reuniões da escola dos filhos, nas comemorações de aniversário, no clima do dia seguinte para que ninguém corra o risco de adoecer.
É você quem sabe as revisões médicas, as necessidades de material escolar ao longo do ano, da rematrícula, dos trabalhos escolares, das provas, dos estudos. Você que faz lista de compras para casa. Você que sabe quais são os móveis que precisam ser trocados porque já estão muito antigos. Se os meninos estão tempo demais no computador, se eles estão com amizade suspeita, se estão dormindo muito tarde, se as notas estão muito baixas. Além de esse suprimento da necessidade emocional de desenvolvimento de todo o seu núcleo familiar, você também dá suporte para os seus parentes. Afinal, os seus pais já estão mais idosos, pode ser que seu irmão precise de algum suporte e você é aquela pessoa que de alguma maneira dá esse suporte. Só que, além de toda essa organização, você também trabalha. E no seu trabalho você tem prazos a entregar, você tem uma performance para poder entregar. E muitas vezes você está no trabalho pensando nas coisas que não podem deixar de ser feitas hoje à noite em casa. E muitas vezes você está em casa lembrando e processando a reunião que você teve no trabalho, a solução que você precisa encontrar para um problema que está se apresentando. A gente tem alguns pais que têm uma funcionária, uma pessoa para ajudar. E essa pessoa, ela executa a parte operacional da casa. Ela olha as crianças, mas para tomar decisões precisa recorrer a você para poder guiar, até para que as coisas saiam do jeito que você precisa, para liberar um pouco mais do seu tempo. E na verdade, ao menor sinal de problema, joga nas suas costas para você resolver. Então, parece que se você adoecer, se você cair, cai a família inteira junto. É uma baita responsabilidade. Essa administração o tempo todo, o dia todo, chega um momento que você fala, cara, eu não aguento mais. Eu preciso de um momento pra mim, eu preciso de um sossego. Chega, hoje eu vou tirar para os meus autocuidados. Aqui em casa, eu falo que hoje eu vou tirar para fazer um monte de nada. É isso que eu digo, eu vou fazer um monte de nada. Mas aí você tá lá fazendo o seu nada e lembrando das tarefas que estão se acumulando enquanto você tá fazendo nada. E que depois você vai pegar em bomba com aqueles negócios tudo acumulado. E aí vem aquele questionamento. Meu Deus, eu faço logo ou eu relaxo um pouco para ganhar energia e fôlego para fazer depois e meter a mão na massa? Mas aí como é que você pode considerar que você tá relaxando se sua mente não para? Se até quando você dorme, muitas vezes você sonha com o que tem que fazer. Às vezes, gente, eu às vezes acordo até com soluções para problemas que eu fui dormir, de trabalho, de mentorado, de pais, de adolescentes. É surreal. Então você se percebe nessa atividade mental constante e você talvez ache que é normal, é comum. Você se percebe assim? Normalmente, a sobrecarga mental, ela atinge mais o sexo feminino, porque sim, a gente ainda tem culturalmente essa ideia de que as mulheres são as chefes de casa, né? E é bem verdade que nos últimos anos os homens chegaram mais junto, estão ajudando mais, participando mais, mas normalmente os homens participam mais na execução, muitas vezes sendo guiado pela chefa das crianças da casa. A gente tem sim pais que assumiram o papel, vestiram a camisa e que também sofrem de sobrecarga mental. Mas hoje ainda é a minoria da minoria, então a gente considera essa minoria, mas não pode falar em nome ainda da minoria. E aqui vem o negócio. Planejar e delegar as atividades dá mais trabalho do que você ir lá e executar sozinho. Você precisa se preocupar triplamente, porque você tem que planejar, você tem que delegar, você tem que ensinar a pessoa a fazer, tem que gerar um acompanhamento em cima do que foi feito para poder pelo menos garantir que teve um resultado ou que pelo menos foi feito de forma razoável. E enquanto para quem sofre da sobrecarga mental é só ir lá e fazer, não precisa nem pensar muito, porque se a pessoa já reviveu aquilo na mente dela não sei quantas vezes, ela já consegue ir lá e executar. E a pessoa que não está sofrendo a sobrecarga mental ou que não chega junto para assumir a totalidade das coisas do dia a dia e principalmente da minúcia que faz a engrenagem girar, essa pessoa precisa de orientação. Então você pode dizer, caraca, mas se você sabe, se você só chegar lá e fazer, se é mais rápido, se é mais fácil, por que você simplesmente não vai lá e faz? Porque quem sofre da sobrecarga mental, que normalmente é a pessoa que planeja e mantém tudo rodando,
é uma pessoa só. Essa pessoa não tem tempo para executar tudo. Essa pessoa se vê entre a cruz e a espada, né? Eu faço o que eu consigo e o resto dos pratos eu deixo cair, ou eu delego, passo pelo sufoco de ensinar, me estresso o dobro, mas mantenho a esperança acesa de que essas pessoas vão assumir, vão aprender a fazer por si só. Então perceba que pelas próprias atividades da sobrecarga mental, em muitos momentos, os nossos filhos aumentam a nossa sobrecarga mental, sim. Até porque cada etapa do desenvolvimento aumenta a demanda que eles têm de nós emocionalmente, o quanto que a gente precisa ficar atento e suprir. Quanto menor eles são, mais práticos são os cuidados. E quantos maiores eles são, mais a gente precisa fazer antecipação, mais a gente precisa ter organização para proteger eles e também para conseguir manter eles rodando com tudo que vai sendo adicionado conforme a maturidade deles vai chegando. Então, até aqui, eu acho que dá pra gente dizer que dá para entender bem o que é o cenário da sobrecarga mental. Me fala aí nos comentários se você entendeu. Mas eu acho que mais importante, tá, do que entender o que ela é entender por que ela se forma e como que a gente pode conseguir resolver, né? Botar a mão na massa para poder tirar isso do nosso cenário. Saber da sobrecarga mental e não fazer nada é negligenciar muito a nossa saúde física e mental, porque longos períodos nessa batidinha constante comprometem os relacionamentos, comprometem a nossa performance, compromete tudo, porque nós somos um único ser. E quando uma peça de nossa vida não está funcionando, ela acaba tendo impacto nas outras. E por mais que a gente ache que a sobrecarga mental veio por conta dos nossos filhos, não é verdade, tá? A sobrecarga mental, ela se forma pela união das nossas necessidades de controle, da nossa falta de organização e de preparação para as demandas. Muitas vezes a gente, inclusive, tem sobrecarga mental porque a gente não tem preparação para suportar o julgamento alheio. Ou seja, é um problema que só a gente pode resolver, de fato. Só quem está vivendo pode resolver. Das diversas formas que tem, buscando ajuda, mudando hábitos, mas só a gente pode. Então, entenda que assim, a gente ter tudo rodando, quando a gente está solteiro, quando tudo depende de nós somos responsáveis por nós mesmos, é uma coisa, tá? Outra coisa é o que é possível rodar quando a gente forma uma família. E a gente precisa considerar aí as necessidades de todo mundo, as bagagens de todo mundo e os desejos de todo mundo. Porque às vezes o desejo de uma pessoa de ter tudo arrumado pode interferir no desejo de outra pessoa que quer viver uma vida mais fluida e que não tem esse apego a uma organização exagerada. Então, se não causa prejuízo, se não é uma coisa que compromete saúde mental, física, né, estudo, não ofende, não adoece, não tem por que isso ser uma cobrança forte dentro de casa. O meio termo é sempre o melhor dos caminhos. E eu sei que isso é muito difícil, porque muitas vezes quem sofre da sobrecarga mental tem esse processo, essa ideia mesmo de as coisas, né, tem que sair, o resultado tem que sair, eu não posso deixar a peteca cair. Mas, por exemplo, quem tem uma criança de 3 anos, gente, e que quer ter uma casa sempre arrumada, sem brinquedo espalhado pelo chão, entende? Pode ter uma casa sempre arrumada? Pode. Mas vale a pena o estresse mental, os conflitos para ter tudo em seus devidos lugares toda hora? Será que se a gente organizar X vezes na semana não atende? Não sei. Negociem. Filhos aumentam sim as nossas demandas. É um fato, não tem como negar. Mas essas demandas diminuem muito quando a gente tem suporte profissional, quando a gente está preparado para os desafios naturais do desenvolvimento. Então, claro que você também pode fazer tudo sozinho, com tentativa e erro, com intuição, com os métodos antigos, com orientação da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Mas, de novo, vale a pena? Se você pode ser mais assertivo com mentores, com cursos,
com preparação. Por que você vai escolher não pegar o atalho? Ter atalho é gigante. É deixar de desperdiçar tempo em resoluções de conflitos para poder realmente investir tempo naquilo que vai liberar o seu tempo, naquilo que vai te libertar. Faz sentido? Cada ser é um ser. Mas se você sabe o que tem que fazer em cada situação, ou pelo menos quais recursos existem disponíveis para você atuar nas situações, se você sabe o que priorizar na educação dos seus filhos, é vida. É vida, é outra vida. Então, organização, por exemplo. Nosso cérebro foi feito para executar, não para armazenar. Então, por isso, se organizar é saúde mental. Se você não tem o hábito de sentar pelo menos uma vez na semana, por pelo menos 1 hora e meia, com seu parceiro, com sua parceira, ou até com você mesmo, com seus filhos, para discutir as atividades da casa, as demandas, quem que vai ser responsável pelo quê, e principalmente o que é possível realizar com os recursos e a mão de obra que tem dentro de casa, as limitações que vocês têm. Se vocês não priorizarem tarefas, se vocês não compreenderem até onde vocês conseguem executar e até onde vai ter que priorizar e escolher, em 10 anos ou menos, tá? Os especialistas dizem que em 10 anos ou menos, você vai ter ou um divórcio ou uma lista de insatisfações e frustrações desnecessárias. Desnecessárias. O outro, ele não vai fazer como você faz, ele não vai fazer do jeito que você faz, ele não vai fazer no tempo que você faz. Então, se cada um der o seu melhor e buscar realmente melhorar a qualidade conforme vai executando a cada vez que executa, esse comprometimento já deveria ser o suficiente para ambos os pais e também para o adolescente. Porque no fim das contas, quanto mais a gente faz, mais rápido se faz, melhor se faz. Então se ligue, porque muito da sobrecarga mental está relacionada com controle do outro, controle do resultado, controle da execução. E de novo, eu tô falando também pela perspectiva pessoal. Então seria incrível controlar tudo, mas não é possível. Não é saudável. Não é divertido. Então, mais uma vez, vamos controlar o que é possível de controlar. Vamos fazer a nossa parte, sem exagero, sem desespero, permitindo também que a vida tenha o seu fluxo natural, né? Olha, se eu for te contar todas as coisas que eu já planejei, controlei, antecipei e quando eu vi, saiu tudo errado. Fiquei chateada, frustrada, mas quando eu vou olhar, eu vejo que eu estava tentando controlar o que estava fora das minhas mãos. Quando eu me mudei para Portugal, agora, recente, 2022. Gente, vocês viram meu plano mestre? Caraca! Ultra mega power topzera, planejamento dos deuses, surreal. Eu calculei até o incalculável. Eu deixei espaço entre uma atividade e outra, eu calculei o dobro de tempo de atraso para tudo. Boom! Carro sofreu acidente às vésperas da gente vender. Começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, atraso no visto, remanejamento de passagem. Eu fiquei arrasada. Eu chorei, eu me questionei. Por que Deus? Eu organizei tudo e não deu certo. Aí eu paro e vou olhar. Fiz tudo que estava ao meu alcance, exceto me preparar para o incerto. E, gente, eu não tenho como prever uma guerra. E aí, eu vou fazer o quê? Sentar e chorar? Ou eu vou administrar? Se eu sentar e chorar, vai resolver? A guerra vai parar? Não vai, meu povo. Não vai. Então, faça a sua parte. É uma jornada que eu tô aqui junto com vocês, porque eu também tô tentando fazer a minha parte, sem comprometer a alegria da vida, administrar as coisas quando elas dão errado, porque nós somos apenas humanos. E querendo ou não, a gente tem certas escolhas na vida que tem renúncias, né? Quando a gente se relaciona, quando a gente casa, quando a gente tem filho, isso altera o nosso
ritmo em várias perspectivas. O que é prioridade para você viver? O que você está disposto a ceder em prol de ter uma vida mais fluida, né? Controlar aquilo que a gente não tem controle é muito estresse, não tem porquê. A vida tem sim suas decepções, tem seus tapas, tem seus murros, tem hora que vem de voadora, mas ela também tem suas alegrias, tem sua fluidez, tem seus aprendizados. Então não renuncie a esse lado positivo da vida em prol para você ter tudo como você imaginou, como você desejou, em busca de uma estabilidade ilusória que não existe, que você imaginou ter quando você era sei lá que idade e que talvez até agora ainda não tenha descoberto que essa estabilidade não existe, que o mais importante não é o que acontece com a gente, é como a gente lida com o que acontece com a gente. Então, controlar aquilo que nós podemos, aceitar aquilo que nós não controlamos, administrar as consequências, priorizar resultados, mas resultados com saúde mental. Porque sem a nossa saúde, nada é possível. Então pense nisso e não deixe de compartilhar com alguém que você vê que vive a 1000, pensamento a 2 milhões. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela possa também começar a olhar para a sobrecarga mental na vida dela e começar a solucionar. Sobrecarga mental não é jeito da gente viver, não é como a gente merece viver e é um assunto que deve ser amplamente disseminado, conversado para que possa ser resolvido.